Muitas pessoas têm essa dúvida: qual será a marca da besta descrita no livro de Apocalipse? Eu vou mostrar a vocês na Bíblia que a marca da besta é o pecado. Então peguem suas Bíblias, um caderno e um lápis e vamos lá. Abra sua Bíblia no capítulo 13 de Apocalipse, versículo 16 e 17. Está escrito assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Grave bem esse texto. E agora vamos no capítulo 14, versículos 6 a 12. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Marquem esse versículo 7 que acabamos de ler, que no fim do vídeo eu vou mostrar a vocês a ligação, qual a ligação que ele tem. Agora versículo 8. Seguiu outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Agora versículo 12. Aqui está falando sobre aqueles que não vão receber a marca da besta. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ok, vamos agora no livro de Deuteronômios, é o 5º livro da Bíblia. Eu vou começar no capítulo 6, mas é necessário que vocês leiam primeiro o capítulo 5, que está falando sobre a repetição dos mandamentos de Deus. Então, vamos lá no 6, versículo 1 ao 9. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus te se ensinassem, para que os cumprissem na terra que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho, todos os dias da sua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Versículo 4 agora. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te.
Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceberam aqui no versículo 8 a ligação entre os mandamentos de Deus e a marca da besta. Então, vou falar agora a vocês sobre 3 pontos de engano que as pessoas ensinam. Primeiro ponto: alguns dizem que nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo e não pelas obras da lei. Está correto. Porém, a graça de Jesus ela não anula a lei, e sim a exalta. Vejamos o que está na Bíblia em Romanos, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 15 e 16. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daqueles a quem vós ofereceis como servos para a obediência, deste mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Veja também o versículo 11 e o 12. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Eu recomendo vocês lerem o capítulo 6, o 7 e o 8 de Romanos, para entenderem melhor sobre esse assunto. Agora vamos ao segundo ponto. Outras pessoas dizem que Jesus cumpriu os mandamentos na cruz, ou seja, não precisamos mais obedecê-los. Vejamos o que a Bíblia nos diz sobre isso. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 5. Versículos 17 ao 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Agora vamos lá em 1 Tiago, capítulo 1. Em Tiago, capítulo 1, versículo 16 e 17. Olha o que está escrito aqui. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Agora, terceiro ponto.
antes do terceiro ponto, essas palavras que lemos aqui em Tiago, se confirma lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Vamos ao terceiro ponto. Muitas pessoas dizem que a nova aliança que Deus fez no Novo Testamento anula o Antigo Testamento. Então vamos ver na Bíblia qual que seria a nova aliança que Deus faria com o povo dele. Vamos lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 34. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um a seu irmão, dizendo: Conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Estas mesmas palavras que lemos aqui se confirmam no Novo Testamento, no livro de Hebreus, capítulo 8. Agora, para finalizarmos esse tema, vamos abrir nossa Bíblia lá na primeira carta de João, capítulo 3. É dos últimos livros da Bíblia também. Primeira carta de João, capítulo 3. Vejamos o versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora versículos 6 ao 12. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as de seu irmão justas. Agora, versículo 15, versículo 16. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Amém.
Isso não é tudo, pessoal, mas creio que seja o suficiente para compreendermos. Lembra que eu falei sobre aquele versículo 7 de Apocalipse 14, que eu ia passar a vocês agora a ligação que ele tem. Então anotem aí. Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Gênesis capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Agora, Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, versículos 8 a 11. E agora, Isaías capítulo 66, versículos 22 a 24. Isaías capítulo 66, versículos 22 a 24. Então, por hoje é só, pessoal. Compartilhem esse vídeo e até a próxima.